Graça e paz, Igreja do Senhor, família ICN. Graça e paz, cada um que vai estar vendo essa live. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Hoje, Deus preparou esse dia para que você possa ter uma palavra vindo da parte do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conosco aqui, Graça e paz, Jéssica. Vamos ver quem mais vai estar entrando aqui nessa live, nessa noite. Aleluia. É forte. É forte, meu bispo. Glória a Deus. Que está contigo nessa live. Amém. Só esperar aqui, ver quem mais vai entrar aqui nessa live agora. Tati, Graça e paz, Tati. Olha aí. Vamos chamando as pessoas para essa live, que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nessa noite, através da vida do nosso Bispo Orlando, diretamente de São Paulo, né, meu Bispo? É isso aí, São Caetano do Sul. Eita, vai ser forte hoje. Então vai enviando os aviãozinhos aí, chamando as pessoas para estar conosco nessa live. Olha aí, eu vou chamar 10 pessoas aqui, viu? Já vou colocar o aviãozinho aqui. Vamos chamar, Graça e paz, Débora, irmã Miriam, Graça e paz, meu apóstolo Nélio, Graça e paz, Andresa, Carla. Aleluia. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Amém. Né? O tema hoje tá bem sugestivo, né? Tema bastante importante, que é atravessando essa pandemia, né? Deus, nessa noite, Ele vai te dar as ferramentas adequadas para que você possa passar, atravessar essa crise, essa pandemia que você está vivendo, que você está passando, que todos nós estamos vivendo nesses dias, né? Que é global, é mundial. Mas nós vamos sair melhores, amém? Nós vamos sair fortes, nós vamos sair fortalecidos. Então, dá tempo aí de você ir convidando as pessoas aí, né? Glória a Deus. Vamos convidar aí mais gente para estar conosco nessa noite. É forte. Aleluia. Vai ser muito forte. Glória a Deus. Tá chovendo aí, Natal? Começou a chover ainda agora. Aqui esfriou, né? Aqui é o tempo do frio agora. Amém. Meu bispo, quando eu fiz esse convite para você estar conosco aqui nessa live, né? E a respeito do tema, e eu me lembrei de uma passagem que está em Êxodo, capítulo 15, e o versículo 20 e 21, que fala da Miriam, né? A irmã de Moisés, que diz assim, ó: e a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Então, quando o povo atravessou, né, o Mar Vermelho, que Deus deu vitória a eles, que triunfou diante dos inimigos, de tudo aquilo que eles passaram, né? Moisés teve um cântico, e Miriam foi e chamou todas as mulheres para dançar e adorar o Senhor com um cântico. Então eu sei que depois de a gente passar por tudo isso, no final de tudo isso, nós vamos cantar e dançar ao Senhor. Então eu quero começar agora profetizando na vida de cada um que está nos assistindo nessa noite, que tudo isso vai passar, que tudo isso vai terminar e que no final nós vamos dançar ao Senhor, nós vamos dançar na presença do Senhor, glorificar o Senhor, adorar o Senhor com os louvores, adorar o Senhor com a nossa adoração. Então o Senhor, Ele vai nos dar vitória, amém? Assim como Ele deu para Moisés, Ele vai dar para você também. Então, foi isso que Miriam fez, depois de ter passado ali o Mar Vermelho. Deus deu vitória para o povo de Israel. Então, eu quero, quero agradecer a Deus, eu quero orar nesse momento por cada um de vocês. Graça e paz, Andresa. Graça e paz, Miriam. Quero agradecer ao Senhor por esta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, por esta noite, por esta quarta-feira, por essa live da família. Obrigado pela vida do Bispo Orlando, que vai ser um canal de bênção, Senhor, com instruções divinas, Senhor, Pai amado, para nós.
Continua abençoando a vida do teu filho, abençoando a sua casa, a sua família. Obrigado por cada um, Senhor, que se faz presente aqui nessa live, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, aqueles que vão assistir. Abençoa a casa, abençoa a família. Obrigado pela vida do nosso apóstolo, que está aqui conosco também, apóstolo Nélio. Continua abençoando a tua casa, a tua família. Abençoa a Igreja Cristã das Nações de Goiânia. Abençoa cada discípulo, abençoa cada M12, cada líder. Abençoa cada congregado, meu Deus, do nosso ministério, aquele a qual o Senhor tem confiado a nós. Pai, eu te peço nessa noite, continua, Senhor, nos abençoando e falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Meu bispo, então eu quero, sem perca de tempo aí, para a gente estar trabalhando esse tema aí que você sugeriu, atravessando essa pandemia, e eu quero lhe dar a oportunidade aí para você ministrar e falar a respeito de tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está passando, que a gente está vivendo. E fique à vontade, deixa Deus te usar aí, fazer aquilo que você sabe fazer, amém? Fique à vontade, meu bispo, faça as suas apresentações aí. Amém, pastor Emerson Gomes. O meu abraço, aqui também para minha esposa. Um abraço também da nossa igreja aqui de São Paulo, que sempre que estiverem em São Paulo, saibam que tem uma igreja, uma casa, um amigo, um irmão, um servo aqui para receber vocês em São Paulo e em Recife. Não se esqueçam disso. Amém? Tratando-se de atravessar, nós podemos, o senhor pegou uma passagem muito emblemática que foi a travessia do Mar Vermelho. E essa passagem, ela é muito importante, porque passar para o outro lado não é tão fácil quanto alguns pensam, desde que ele tire a fé de centro. Se ele tira a fé, não é tão simples. Com a fé, fica um pouco mais simples. Mas sem a fé, eu costumo dizer que é um risco muito grande que as pessoas cometem a si mesmo, querendo atravessar coisas sem o elemento fé. Então, partindo desse pressuposto que para se conseguir algo, para sair do nível A e chegar no nível B, você precisa de fé. Traduzindo fé, convicção, certeza. Você tem que saber para onde está indo, você tem que saber o seu alvo, você tem que saber a sua meta. É importante nós fazermos isso como família. John Maxwell, um dos grandes líderes vivos, ele diz o seguinte: se você chegar no topo da liderança, do sucesso, e chegar sozinho, você fez algo errado. Se você chegar no topo sozinho, você fez algo errado. Então, eu achei muito interessante esse tema que o senhor traz aqui, porque é atravessando, passando com a família. É atravessando, passando essa pandemia em família. É mais ou menos o que aconteceu com Noé. Noé conseguiu atravessar uma pandemia, que era o dilúvio dele, com a família. Em família, sem perder a família. Então, nenhum sucesso ele justifica o fracasso de um casamento, de uma família. Então não adianta eu querer atravessar esses 3 meses, 4 meses, talvez essa pandemia no pico assim bem forte, talvez ela dure 5 meses bem forte, depois cai um pouco. Não adianta eu querer atravessar esses 5 meses, atravessar esses 150 dias, desde que começou, sozinho. E a minha família? E as pessoas? Com quem que eu vou conviver depois? Com quem que eu viverei depois? Esse é um ponto importante. O outro ponto que nós temos que entender é que se eu prospero, se eu cresço, se eu conquisto, se eu consigo me realizar e eu não levei minha família, eu vou mostrar isso para quem? Até para querer mostrar para alguém, não vai ter ninguém. Vou mostrar para quem? Para o meu inimigo, que eu venci? Fica um negócio meio que sem nexo. Então, cada marido que está aqui nessa sua live, cada esposa,
eu quero dar aqui os parabéns. Porque esta pessoa está entendendo que é para se atravessar em família. E aí não tem quem é mais forte ou quem é mais fraco. Quem é mais esperto, quem é menos esperto. Tem aqui a questão da integridade. Aqui tem a questão da fé. Aqui tem a questão de um princípio chamado unidade. Unidade, pastor Emerson, gera autoridade. É muito fácil eu atravessar um rio sozinho. Mas o correto é eu fazer a minha família atravessar esse rio. Então, quando eu levo a minha esposa, quando eu levo a minha família, isso aí revela a minha grandeza. A nossa grandeza está em fazer isso por outras pessoas. E como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que aquele que não cuida dos seus, que são os da fé, os domésticos da fé, não só os da igreja, da eclésia, mas a família em si, aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo. E negou a fé. E negou a fé. Então, nós gostaríamos de trabalhar hoje, nesses minutos que nós temos aqui, um assunto muito interessante. Se eu realmente vivo em família, se eu realmente sou uma pessoa que acredito na instituição família, eu tenho que atravessar a pandemia em família. Eu me recordo que quando Jacó vai sofrer uma metamorfose, uma transformação no Vale de Jaboque, é impressionante, pastor Emerson, que ele primeiro passa a esposa, passa a família, passa os gados, passa o rebanho, passa tudo e depois ele vai ter a luta dele. Então, esse é um dos princípios. Nós, como sacerdotes, nós, como mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas que acreditam em Deus, nós precisamos entender que a grandeza está em fazer o outro atravessar, em fazer o outro conseguir. A partir do momento em que eu ajudo, então eu estou revelando esse princípio. E aí, conforme nós rodamos a Bíblia, vamos encontrar várias referências. O apóstolo Paulo, lá em Atos 16, quando está preso, de repente eles começam a louvar, ele e Silas, perto da meia-noite, acontece um terremoto, as portas das cadeias se abrem, ele poderia fugir, ir embora. O carcereiro pega uma espada e vai tentar se matar, porque ele diz assim, quando o governador, o imperador, a autoridade chegar aqui e perguntar pelos presos, e eles estiverem fugindo, eu vou ser executado. Então eu mesmo vou tirar minha própria vida. E de repente Paulo diz, ei, calma, estamos todos nós aqui. E ele disse, mas vocês não vão fugir? Não, estamos aqui, calma, muita calma nessa hora. E aí ele disse, mas o que eu devo fazer para crer, para ter essa fé que vocês têm? E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Então repare que atravessar essa pandemia em família é muito importante e é um princípio bíblico. Agora, nós temos que entender alguns contextos, pastor Emerson, que é o seguinte, às vezes nós entramos em enrascadas, em desertos, em guerras que não são nossas. Eu estava lendo esses dias o livro de 2 Crônicas, né, capítulo 35, eu não sei se o senhor está com a Bíblia aí, mas 2 Crônicas 35, 20. Se o senhor puder ler para mim, me ajudar, eu agradeceria. Vai falar do rei Josias. O rei Josias, pastor Emerson, ele tinha colocado a igreja em ordem, estava tudo arrumadinho, tudo certinho, e de repente um rei do Egito foi guerrear contra os seus inimigos, que chamado rei Neco. E esse rei disse para o rei Josias, não venha,
porque essa guerra é minha, essa luta é minha contra os meus inimigos. E aí, nesse texto aí que nós vamos ler, a gente pode ler o versículo 20, o 21 e o 23, e o 22, que vai explicar. Eu vou ouvir o senhor primeiro aí, vamos lá. Segundo Crônicas... Isso. Segundo Crônicas 35. 35. Os versículos são 20, 21 e 22. É. Fala sobre a morte de Josias, né? No Vale Megido. Isso. Diz assim, depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Cárquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse cuidar de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás. Antes, se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras de Neco, lhe falaram da parte de Deus. Saiu a peleja no vale do Megido. O 23. 23. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Ferido. Ok. Repare que, como nós estamos falando, é atravessar a pandemia. Eu vi aí o Alan, se eu não me engano, é o Alan lá de Pernambuco, filho da pastora Silvânia. Alan Nascimento. Acho que é a pastora Silvânia que está aí te assistindo, viu? E me assistindo também. Então, de Alan. Olha aí, ó. E o pastor João lá de Bezerra aí, ó, da MEP, Monte Alegre. Eita, Deus abençoe aí, hein? Glória a Deus. Então, olha só, nós temos que entender que as pessoas que querem vencer, elas têm que entrar, já que estamos falando de pandemia, elas têm que entender que cada um tem a sua crise. A nossa crise neste momento, que é a pandemia, que tanto se fala, nós temos que entender que a nossa crise, a nossa guerra, a nossa luta é que nós temos que entrar. O rei Josias, ele dá um grande exemplo de pessoas que se intrometem em vidas alheias, assuntos alheios e guerras alheias. E aí o que acontece? Com 38 anos, o rei Josias morreu. Agora, veja que época que ele morreu. O versículo de número 20 diz que ele estava arrumando a igreja. Então não era para ele ir para aquela guerra do rei Neco. Era para ele continuar fazendo as coisas que ele estava fazendo na igreja. Então eu observo que, às vezes, nós podemos colocar nossa família em risco, entrando em guerras que não são nossas, em pandemias que não são nossas, em guerras culturais que não são nossas. Nós temos que ter um cuidado de não sermos flechados. Olha o que aconteceu com Josias. Jovem, com 38 anos de idade, a igreja estava indo bem, porque ele tinha arrumado o templo, estava tudo certinho, tudo beleza, e de repente ele se disfarça, entra como se fosse um soldado ali no meio da guerra. Os soldados inimigos atiraram a flecha, e quando atiraram a flecha, acertaram o rei Josias mortalmente. E Josias morreu com 38 anos de idade. Então, olha o grande perigo, pastor Emerson, que as pessoas, elas não se dão conta. Quando eu tenho uma família, a minha decisão nunca vai ser unilateral. Ela vai afetar quem está comigo, ou quem vem atrás de mim, né? Quando a gente começa a pensar isto, isso é para o lado positivo e negativo. Positivo, se alguém estiver orando por mim e é da minha família, a bênção repousa sobre mim. Eu vou ser abençoado, eu vou receber a bênção. Né? Ontem, por exemplo, minha mãe me mandou um áudio, através da minha esposa, dizendo: olha, eu vi ele tossindo aí, acho que eu devo ter tossido alguma live,
A minha mãe já ficou preocupada. E aí ela falou assim, ué, ele tá tossindo no meio da pandemia? Meu Deus do céu, né? Aí ela já falou assim para mim, olha, diga a ele que hoje aqui, né, a minha mãe é da igreja do R.R. Soares, né, da Igreja da Graça, ela disse, olha, vai ter uma oração aqui no SOS Vida, às 10 horas da noite, eu vou colocar aqui o copo com água, eles vão orar, tem muita gente sendo curado aí desse vírus, e aí, ó, quando eu bebi a água aqui em Ribeirão Preto, às 10 da noite, diga a ele que ele receba aí, onde ele estiver, a cura, né? E eu nem sabia, nem estava sabendo. Aí minha esposa falou, ó, tua mãe disse aí que você tossiu, sei lá o quê, e tal, ficou preocupada, orou lá num copo com água e bebeu, e disse que para você acreditar que é como se ela estivesse bebido. Então, veja só. Aí eu falei para minha esposa, bom, eu não sei o que é, foi apenas uma tosse, mas se a minha mãe está orando, aí eu disse, eu recebo. Tá entendendo? Então, assim, atravessar a pandemia em família é isso. Alguém que minha mãe está 5 horas de distância de mim, andando de carro, dá 5 horas, né? É como se talvez se fosse de Natal a Recife. Só que dá menos aí, né? Acho que de Natal a Recife dá o quê? 3 horas, né? 3 horas e meia? É. Mais ou menos isso, né? Então, de onde eu estou para a casa da minha mãe, dá 5 horas. Então, veja, eu atravessei a pandemia de ontem para hoje, sem saber nada, porque eu não entendi nada, mas eu disse, eu recebo, eu tomo posse dessa oração que a minha mãe fez, porque minha mãe crê que não é só ela atravessar a pandemia, é o filho dela também, entendeu? Então, uma tosse, uma tossida que eu dei, despertou uma luz nela, ela falou, tem que orar pelo meu filho. Da mesma forma, se minha mãe estivesse fazendo coisas erradas, tipo buscando bruxaria, fazendo um monte de coisa errada, pode, de uma certa forma, também me afetar. Porque eu vim dela, eu saí dela, e eu dependo de orientações dela, da cobertura dela, de conselhos dela. Então, a grosso modo, o que nós podemos entender aqui, e aí eu queria conversar um pouquinho com o senhor, abrindo a oportunidade de o senhor fazer perguntas, eu responder, porque ajuda também, né? Mas, amém, fechando essa parte aqui da reflexão, eu gostaria que as pessoas da ICN e toda a sua audiência entendessem que não é só uma atitude isolada. Seja para o lado negativo ou positivo, o que eu faço, minha família paga. Seja por bem ou seja por mal. Eu me recordo que o senhor falava comigo que tem feito uma oração ou um jejum todos os dias na viração do dia. Querendo ou não, a família do senhor vai ser abençoada. Porque o senhor está atravessando juntos essa pandemia. Então, a palavra que eu quero dar para cada mãe, para cada pai, para cada pessoa, é que não faça como o rei Josias. O rei Josias achou que poderia ir para aquela guerra, ir para aquela situação, sozinho, disfarçado, e achou que iria, e chegando lá, lutaria uma guerra que não era dele, voltaria e não aconteceria nada. Ele morreu. A família dele foi prejudicada. Então, nesse período, eu quero dar uma palavra profética também a cada pessoa. Se eles creem, debaixo dessa consagração que o Senhor está fazendo todos os dias, na viração do dia, eles têm que receber essa palavra e entender o seguinte: eles, juntamente com suas famílias, atravessarão essa pandemia e sairão do outro lado, conforme o senhor falou aí, cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bispo, a respeito desse tema, né, eu preparei algumas coisinhas aqui para a gente, decorrer dessa live aqui, a gente ir comentando um pouquinho. Eu creio que Deus vai falar muito com pessoas aqui que precisam nessa noite de receber instruções, né? Amém. Então, a Bíblia diz que o povo se perde por falta do conhecimento. Então, nós precisamos trazer conhecimento para o povo, né? Sim. E quando, a respeito desse tema,
Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero também compartilhar um pouquinho, né? E depois eu passo para o senhor novamente. Amém. Meu bispo, nessa situação que hoje nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, eu percebo que tem pessoas que estão pedindo socorro, mas é um socorro calado. São pessoas que estão sofrendo, mas estão caladas. Que estão sofrendo dentro da sua casa. Que tem que aprender a se reconstruir, a conviver com as pessoas, como você está falando, em família. Isso. Porque o que tinha de família desgastada, que pessoas que não conseguiam olhar um na cara do outro, que não tinha mais vontade de conversar, de falar, e Deus teve que mover, fazer tudo isso para que as pessoas reconhecessem, né, que nós dependemos um dos outros, que nós não somos melhores que os outros. Que cada um precisa um do outro e que nós precisamos, né, formar essa corrente para que a gente possa sair do outro lado, todo mundo juntos, né? Formar esse elo, né? Esse elo para que a gente possa vencer, porque sozinho a gente não vai conseguir vencer. Nunca. Não tem jeito. Não tem jeito, meu bispo. E então o que eu percebi? Que existe pessoas, um número grande de pessoas, né, que está passando por depressão, ansiedade, estresse. Eu vi a pesquisa que 90%, né, cresceu 90% de pessoas que estão passando por tudo isso, por depressão, ansiedade e estresse. E na pesquisa que eu fiz hoje, as mulheres, elas são as mais propensas a sofrer com tudo isso devido à sobrecarga das tarefas. Meu Deus. Entendeu? Então, é em cima disso aí para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Depressão, ansiedade, né? E trabalhando aqui a parte da mulher, que elas são as mais propensas, meu bispo, a passar por tudo isso, a sofrer mais que o homem. Olha, a grande verdade é que a depressão, ela vem porque as pessoas estão mais presas ao passado. Ou seja, o que aconteceu, o que viveu, o que passou. Quantas são as pessoas que a depressão tomou conta porque elas não conseguem esquecer uma perda, né? Por exemplo, tem gente que desde quando começou a pandemia, que começou essa questão da quarentena, elas não conseguiram se reinventar. Elas não conseguiram se renovar. Elas não conseguiram ter uma ideia que pudesse tirá-la daquela caixa, daquele sofrimento, daquela angústia. Então, a depressão, ela é causada principalmente por essa questão do passado. O tempo que ela perdeu, as coisas que aconteceram, e vai somando a esse isolamento, porque nós não fomos criados para ficarmos numa caixa, numa gaiola. O ser humano é um ser social, ele tem que conversar. Olha eu aqui conversando com o senhor e aprendendo com o senhor aprendendo comigo. Isso me cura e isso cura o senhor. Ou seja, é bom para nós conversarmos e nos vermos. E existe também essa questão da mulher assumir papéis que não são delas. Aí voltando ao caso do Josias, né? Elas entram em guerras que não são delas. Então, elas começam a fazer coisas. O meu marido não está fazendo, então eu vou fazer. Eu não tenho marido, eu mesmo tenho que ser o pai e a mãe aqui. E não sei o quê. E isso vai acarretando uma sobrecarga que ela não foi criada e não foi preparada para isso. E ela começa a sofrer. A violência contra a criança aumentou nessa quarentena. Então, e é uma coisa tão maluca essa quarentena, que ninguém sabe ao certo o que funciona e o que não funciona. A única coisa que nós sabemos que funciona é o sangue de Jesus. Mais nada. Porque hoje eu estava lendo uma reportagem da Cláudia Raia, que é uma atriz muito famosa, em que ela, ideologicamente, ela estava dentro de um grupo que brigava com quem saía, botava máscara, ia trabalhar e tal.
é o tal do fica em casa. Então, ela bateu isso, falou, e criticou, não sei o quê. Quando foi hoje, ela veio no jornal, está em todas as capas de jornais, ela dizendo, eu peguei Covid-19, eu, meu marido, meus filhos, em casa. Então, onde eu quero chegar? Na verdade, pastor Emerson, o que aconteceu? Não é o fica em casa ou sai de casa que faz a pessoa pegar a Covid. É o medo. O negócio está tão alarmado. Você vê, eu dei o exemplo de uma tosse que eu dei. As televisões estão divulgando tanta coisa que só o fato de eu dar uma tossida, minha mãe se preocupou. Porque, com certeza, ouviu e viu sobre esse vírus. E aí, olha, o sintoma deve ser isso, deve ser aquilo, é uma febre, é uma tosse, é não sei o quê. E a pessoa, qualquer tosse, qualquer febre, qualquer frio, qualquer calor, ela já acha, meu Deus, eu peguei. Então, é chamadas doenças psicossomáticas. As mulheres estão sofrendo muito com essas doenças psicossomáticas, porque vem da mente para o corpo, do psíquico para o corpo. E aí, o que tem acontecido? Grande parte das mulheres não consegue reagir. Eu e o senhor, por sermos homens, nós, vamos dizer assim, né? Temos, vamos dizer assim, mais facilidade com a razão. A gente está disposto a lutar, batalhar. A gente às vezes diz que o homem não chora e não sei mais o quê. A gente quer dar uma de forte e a gente vai. Mas a mulher, apesar dela aguentar um parto, apesar da mulher aguentar dores que jamais nós iríamos aguentar, o emocional da mulher não é igual ao nosso. Por isso que essa pesquisa que o senhor viu aí, tem trazido aí depressão, ansiedade, uma baixa produção da mulher. Por quê? Porque a mulher, ela sente mais. Né? Então, o senhor vê, por exemplo, aqui, se nós sairmos pelas ruas e fizermos uma pesquisa de quem está atravessando melhor a pandemia, serão os homens. Por quê? Porque os homens lidam mais com a razão. Então, esse ponto que o senhor falou, eu queria bater um pouquinho nele da seguinte forma. Mulheres, tomem cuidado com as suas emoções. Porque, às vezes, vocês querem agir muito pelo coração, muito pela emoção, e isso pode trazer tristeza, dor, pode dar um sentimento de insatisfação, parece que não está funcionando, parece que não vai acabar essa crise, e essa crise vai passar. Glória a Deus. E também, meu bicho, você falou aí, né, sobre o medo, e nós sabemos que esse medo abre outras janelas para o pânico, né? Verdade. E as enfermidades, elas entram justamente por essa janela aí, que são abertas, a janela do medo. Então, é como a própria palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nós temos que chamar a existência aquilo que nós não estamos vendo, tanto seja positivo como negativo. Né? A respeito do medo, as pessoas começam a absorver essa janela do medo e se alimentar do medo e começam a fazer pesquisa justamente de procurar algo positivo. Não, ela vai logo para o lado negativo. Aí começa a dar todos os sintomas, ela diz, acho que eu estou com isso, acho que eu estou com aquilo. Por quê? A pessoa começa a buscar, a procurar, né, uma justificativa para aquilo que ela está sentindo. Então ela começa a se alimentar. De vez dela se alimentar com coisas boas, ela começa a alimentar com notícias ruins. E aí, o que vai acontecer? Todos os sintomas que ela tiver, ela vai dizer, é isso mesmo que eu estou sentindo. É isso mesmo. E o diabo vai ganhando espaço na mente da pessoa. Domina. E quando ela pensa que não, aí ela já se entrega naquilo ali. E aí é o que você falou. Aí causa justamente as doenças psicossomáticas, que elas não têm, mas ela criou as doenças na mente, que são as doenças da alma. Mas Jesus, ele tem a cura da alma, né? Ele tem um bálsamo que traz a cura para a nossa alma, emoções. Meu bispo, como a gente estava falando aqui a respeito de mulher, eu achei muito interessante que em 2001 eu vi um testemunho aí em São Paulo, na igreja do pastor Jarvis de Alencar, a igreja do Bom Retiro, de um marido.
de um marido. Eu achei muito interessante, na hora que eu estava fazendo isso aqui, eu me lembrei. E esse marido, ele mandou a mulher dele trabalhar, que ele ia ficar em casa cuidando das crianças. Sim. E o que ele fez? Tudo que ele fazia, ele foi anotando. Toda atividade que ele fez com as crianças, toda atividade que ele fez dentro de casa, ele começou a anotar. Ele foi anotando tudo. Ele anotou quantas vezes ele abria a geladeira. Vamos dizer assim, ele abriu 50 vezes a geladeira. Ele varreu a casa para mais de 10 vezes, né? Ele fez mamar para o menino, mingau do menino para mais de 6 vezes. E assim, ele fez comida, ele lavou louça, ele tirou roupa do varal, ele estendeu, ele foi fazendo as atividades que a esposa dele fazia, deu banho nas crianças. Quando a esposa dele chegou, meu bispo, ele disse para ela, olha, é melhor você ficar em casa porque eu mesmo vou trabalhar. Pode deixar que eu mesmo vou trabalhar. Deu ruim para ele. Porque ele viu que não é fácil. Então, por isso que as mulheres, elas têm sobrecarga de atividades. Verdade. A mulher ela faz 3 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas ao mesmo tempo, quando o homem faz uma coisa de cada vez. É por isso que é esse conflito que eles não se entendem. Marido e mulher, tem marido e mulher que não se entendem por causa disso. Verdade. Né? Assim, eu faço tanta coisa, esse homem só faz uma, mas é assim mesmo. Né? E ainda faz errado. Ele coloca o leite na vasilha lá e coloca para esquentar o leite, aí ele fica olhando pro leite, né? Ele fica olhando até o leite subir. Quando ele diz, enquanto ali não subiu o leite, ele não para. Não, e tem uns que ainda derramam o leite. Então, olha, esse é o homem. Né? O que eu vejo... Oi. O que eu vejo é o seguinte, para dar uma palavra final aqui, o que eu vejo e observo é o seguinte, cada um no seu quadrado. A mulher tem a sua grande importância, o homem tem a sua grande importância. Por isso que cada pessoa que tenta assumir um lugar que não é dele, começa a dar errado, né? Quero até saudar aí a irmã Isabel, que entrou aí, uma diaconisa da minha igreja, Isabel. Então, e tem um dizendo aqui, não é só o café, não é só o leite não, o café também. Eita, derrama até café, misericórdia, Jesus. Então, o que acontece? Quando você toma o lugar do outro, você não consegue fazer tão bem quanto ele. Porque existe uma coisa chamada... né? É como, por exemplo, no nosso caso, nós somos pastores. O senhor já deve ter passado por isso. Um membro, eu não gosto muito dessa palavra membro, porque membro desmembra, né? Membro desmembra. Discípulo. Vamos colocar discípulo, que eu gosto disso, discípulo. Aquele filho. Mas quando é um membro, você pode ver que muitas vezes eles querem dar até puxão de orelha na gente, dar lição de moral na gente. E às vezes a gente fala assim, meu filho, eu já tive aí no seu lugar, eu já sentei nessa cadeira, eu já lavei banheiro, eu já lavei microfone, limpei o altar, eu já varri a igreja, eu já passei por isso. Não, mas o senhor não sabe a minha dor, o senhor não sabe... Meu filho, eu já fui incrédulo também, eu já fui de outra religião, hoje abandonei a religião, eu só tenho Jesus. Então, isso acontece em todas as áreas, quando alguém tenta assumir o lugar do outro, porque ele acha que, ele pensa que poderia fazer melhor. Só que quando ele chega lá, ele vê que não consegue. E isso acontece no casamento. A mulher que muitas vezes tenta ser mais durona, tenta ser aquela que deixa comigo, é comigo mesmo, e que não sei o quê. Não dá. A mesma coisa se o homem for mole também. Não dá, não fica ruim para ele. Então, é cada um fazendo o seu papel. Quando você faz o seu papel, você cresce. Existem muitas coisas burocráticas. Hoje eu estava vendo a secretária da Cultura, Regina Duarte, ela pediu para vir para São Paulo e, tipo assim, né, voltando à sua terra, porque, resumindo, palavras dela, ela disse assim, eu não sabia que ao assumir uma pasta, um ministério, tinha
tanta da burocracia para se mudar uma pessoa, para se tirar um negócio, para se mudar uma regra, para se mudar não sei o quê. Então, ou seja, quantas pessoas que estão do lado de fora, que dizem assim, se eu tivesse lá, eu mudava. Chega lá, ele vê que não muda, ele vê que não consegue mudar. Então, a palavra que eu tenho, finalizando aqui essa live, que eu vou para mim agora, mas eu queria dizer o seguinte, não faça como o rei Josias. O rei Josias foi querer fazer o que não era para ele fazer. O rei Josias entrou uma guerra que não é dele. Então, se tem uma palavra que eu poderia deixar, é essa daqui, ó. Há guerras que não são suas. Por isso, não entre nelas. Há guerras que não são suas. Por isso, não entre nelas. Ok? Então, mãe é mãe, pai é pai, esposa é esposa, esposa é esposa, filho é filho, entendeu? E cada um no seu quadrado, entendendo suas limitações e fazendo o que tem que ser feito dentro da sua função, do seu papel. Se todos fizerem assim, a família inteira consegue atravessar e vencer e superar a pandemia. Amém. Glória a Deus, meu bispo. Você vai para sua live agora, né? Boa, falta um minutinho para mim aqui. Pois é, eu ia fazer uma pergunta aqui, né? Pode fazer. Posso fazer? Quais são as ferramentas certas para atravessar essa pandemia e chegar do outro lado para cantar o hino da vitória? Número 1, fé. Traduzindo fé, convicção. Ou seja, existem relatos, né, de pessoas que ficaram presas naquela época que teve aquela tortura, aquele holocausto que Hitler tanto submeteu a outros, e perguntaram a um dos judeus que sobreviveu ao holocausto, ele disse, desde o princípio, desde o primeiro dia que eu estava lá, eu coloquei no meu coração que eu sairia daqui dessa prisão. Então, a fé, a convicção é a primeira. Segunda coisa, unidade. Ninguém sai do lugar sozinho. Se você está no fundo do poço e quiser sair sozinho, vai cavar mais e vai afundar mais. Precisa de ajuda. E unidade, ela gera autoridade. Quando você pede ajuda, isso demonstra nobreza, grandeza, isso demonstra humildade, né? Muitos casamentos que chegaram ao divórcio, pastor Emerson, é orgulho do marido de não querer pedir ajuda à esposa. É orgulho da esposa de não querer pedir ajuda ao marido. A questão do orgulho destruiu muitos casamentos. Então, segunda coisa, unidade. A terceira coisa que eu falaria para todo mundo que quer atravessar e quer vencer essa pandemia em família é não entrar em guerra dos outros. A Bíblia fala em Provérbios 26, versículo 17, que aquele que entra em questões alheias é como alguém que pega um cão pelas orelhas. Essa pessoa vai ser mordida. Imagina você pegar um pitbull ali pela orelha, ele vai avançar na sua mão, vai morder a sua mão. Então, fé, ou seja, convicção, saber o que está fazendo, vai ser difícil, mas você tem que ter uma certeza. Eu vou atravessar e vou cantar o hino da vitória do outro lado. Segundo, unidade. Ninguém faz nada sozinho. A própria palavra fala em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E terceiro, conforme nós falamos aqui, a pessoa não pode entrar em guerras que não são delas. Eu digo sempre o seguinte, o que o senhor precisar de mim, eu estou aqui para lhe ajudar, desde que seja dentro do princípio de honra. Tudo aquilo que for desonra, eu não posso lhe ajudar. Porque eu vou estar entrando em guerra que não é minha. E eu posso ser fatalmente ferido. Fatalmente ferido. Mas eu lhe garanto, tudo que o senhor precisar, se for na honra, eu mato e morro pelo pastor Emerson. Até o fim. Vou até o final. Agora, se eu ver que é algo de desonra, eu vou lhe orientar. Pastor, olha, o senhor é meu amigão, nossa amizade vai continuar, mas eu não posso entrar nessa guerra aí, porque eu já sei o final. Eu vou morrer. Porque Deus não vai me cobrir. Deus não vai me proteger. Nós não vamos cantar o hino da vitória na desonra.
Quem entra em guerra que não é sua, morre. Quem entra em guerra que não é sua, morre. Fechou. É isso aí. Perfeito. É forte. Forte. Quer viver? Quer viver? Fique só na sua guerra. Você vai viver. Você vai viver. Você vai atravessar e vai cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Tem um dito popular que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Quem entra... Não. Se dá mal. Ó, eu como pastor já ajudei o marido e aí a esposa ficou com raiva de mim. Sabe o que aconteceu? Um mês depois os dois estão lá. E eu fiquei mal na história. Já teve vezes que eu ajudei a mulher, porque achei que a mulher é o lado mais fraco. Aí fui ajudar a mulher, o cara ficou com raiva de mim. Depois estavam os dois lá. E eu fiquei mal na história. Então, eu não entro em guerras que não são minhas. E uma coisa que eu não faço também, eu não ofereço ajuda quando não me pedem. Eu não ajudo enquanto não me pedem, porque eu corro o risco de entrar em guerra que não é minha. É verdade. É forte. Tem que ser sábio, né? Tem que ser sábio. E bora para lá. Ó. O senhor vai continuar aí que eu vou para minha live agora. Dá suas considerações finais aí, meu bicho. Eu quero agradecer desde já, amém, pela sua participação. E dê suas considerações finais aí. Amém. Eu quero agradecer a essa igreja linda, maravilhosa, a ICN de Natal, aí no bairro do Alecrim, com o pastor Emerson Gomes, pastora Cíntia Gomes, com o Pedrinho Gomes, essa família sacerdotal maravilhosa. É uma família que eu tenho como amigo, como irmão, como família. E quero dizer, sempre ouçam o seu pastor. Sempre ouçam o seu pastor. Porque ele é o único que tem a visão do todo. Ele sabe como a guerra vai terminar. Você pode ser muito esperto, mas você sabe só como é a batalha. Seu pastor sabe como é a guerra. Amém. Ei, bispo. Briga de marido e mulher, ligue 180. Disca! E sai correndo. Denúncia anônima. Nada de violência, né? É isso mesmo. Violência só gera violência. Violência só gera violência. Ó, pode me chamar outras vezes que eu venho, viu? Eu estou aqui à disposição da ICN. Amém, meu bispo. Eu quero agradecer, que Deus continue te abençoando, te guardando, abençoando sua casa, o seu ministério, as igrejas que Deus confiou a você aí em São Paulo. E logo, logo nós vamos estar juntos aí, quando for passando tudo isso aí, nós vamos nos encontrar, amém? Para glorificar o nome do Senhor. Então eu quero lhe agradecer. Amém. Eu que agradeço. Estamos juntos. Um abraço da bispa para vocês também. Amém. Dá um abraço nela também. Josué aí, ó. Um abração no apóstolo Josué, que acabou de entrar também. Glória a Deus. Profeta. Tá aí, ele é forte. Ele botou aí, ó. Esse aí é forte. Apóstolo Josué, homem de Deus. Forte. Amém. Logo, logo vamos estar todo mundo junto numa mesa. Eu, o senhor e o apóstolo Josué. Tamo junto. Fechou. Vou para minha live agora. Glória a Deus. Eu vou ficar por aqui para finalizar essa aqui. Amém? Amém, então. Beleza. Paz. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus pela vida do nosso bispo. E vamos dar continuidade aqui da nossa live, né? Realmente nós não pregamos a violência, né? Precisa ter respeito e unidade no relacionamento, na família. Nós sabemos que a família é a célula principal. E tudo que o nosso inimigo quer, o nosso adversário quer,
é destruir a família. Porque a família é a base da sociedade. Então, se destruir a família, destrói toda uma sociedade. E se destruir as famílias, automaticamente também se destrói as igrejas. Então, nós sabemos que a luta é grande, mas maior é o Senhor que está conosco, amém? Então, eu quero dizer que o maior é o Senhor que está com você, na sua casa, na sua família, né? O Senhor, Ele prometeu para mim e para você que a gente não estaria só, que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então, nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que luta por nós e que peleja, né, pelas nossas guerras, pelas nossas lutas e pelas nossas causas. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, dos versículos em diante, ele deu uma ordem para os discípulos, que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Então, a ordem de Jesus era, vão para o barco, vai para o barco, e atravessa para o outro lado. Então, a ordem do mestre para nós nessa noite, a ordem dele é, atravessa para o outro lado. E assim, os discípulos fizeram, obedeceram, debaixo de uma ordem do nosso mestre. Mas só que naquele período que eles estavam ali, eles enfrentaram a ventania, enfrentaram as ondas fortes. Em algum momento ali eles tiveram medo, mas eles ficaram atentos na ordem que o Senhor tinha dado para eles. E aí eu me lembro quando o Senhor coloca Josué para dar continuidade, para ser sucessor de Moisés, a palavra que Deus fala para Josué é, seja forte e corajoso, para que você possa conduzir esse povo para uma terra que eu prometi. Então, a ordem do Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite é, seja forte e seja corajoso. Que você vai vencer tudo isso que você está enfrentando. Então, essa é a ordem do Senhor para nós nessa noite. Que nós sejamos fortes e corajosos. Amém? Existe um limite que Deus coloca, meu amado. Existe um limite que Deus coloca na sua vida, que é para te proteger. E às vezes nós não entendemos isso. Porque às vezes a gente acha que aquele limite ali, que nós chegamos já é o nosso limite, mas não é não. É o limite que Deus está permitindo para a sua vida. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Então existe esse limite que Deus coloca, que é justamente para guardar, te proteger e guardar a sua vida, para guardar a sua casa, a sua família. Então nós temos que obedecer os limites que Deus coloca sobre cada um de nós. Olha, tem pessoas que vão andar com você até um determinado limite. Tem pessoas que estar contigo na sua fé até determinados limites. Tem pessoas que não vão comungar da mesma fé que você comunga. Tem pessoas que vão olhar para você e vai achar que você está ficando doido. Que você acredita demais, que você confia demais. Mas eu quero te dizer, se você tiver fé, a Bíblia diz, do tamanho de um grão de mostarda, tudo é possível para aquele que crê. Tu dirás para aquele monte, sai daí, vai para acolá, porque a tua fé será grande. Mas tem pessoas que não acreditam. Sabe por quê? Porque elas vão andar só um certo limite com você. Dali em diante é você e Deus. Lembra de Abraão quando foi oferecer Isaac como sacrifício? A fé de Abraão era diferente da fé dos seus servos. A Bíblia diz que chegou no limite que Abraão disse para os seus servos, olha, ficai aqui, que daqui para frente só vai eu e o menino. Só vai eu e Isaac. A Bíblia diz que ele pegou a lenha, colocou sobre Isaac, colocou nas costas de Isaac e subiu para o Monte Moriá. Por quê? Porque Abraão tinha fé para subir montes. Aleluia. Deus nessa noite ele vai te acrescentar fé para você subir os montes. Tem pessoas que não vão subir os montes com você porque não crê na mesma fé que você crê. Então a fé que Deus vai te dar são fé para você alcançar o impossível. Que aquilo que os olhos
humano não consegue ver, mas pelos olhos da fé você já está vendo. Pelos olhos da fé você já pode contemplar a sua vitória. Pelos olhos da fé você já pode contemplar a sua conquista. Então Abraão, naquele momento, ele parou e disse para os seus servos: olha, ficai aqui, porque daqui para frente só vai eu e Isaac. Porque Abraão tinha fé para sacrificar. Porque Abraão foi provado. Deus colocou Abraão à prova. E tu acha que Deus não vai colocar a gente à prova também? E eu quero dizer nessa noite que você se prepare para quando você estiver na prova, passando pela prova, você seja aprovado por Deus. Eu não quero que você seja aprovado por homens, eu quero que você seja aprovado por Deus. Nós temos que ser aprovados por Deus e não pelos homens, irmãos. A nossa aprovação tem que vir por Deus e não pelas pessoas. E a Bíblia diz que Abraão, ele subiu aquele monte porque Abraão foi colocado à prova. E Abraão foi aprovado. Não é à toa que Abraão é considerado o pai da fé. Então nós precisamos ter fé, irmãos, para oferecer o nosso sacrifício. E quando Abraão, ele pede algo de mim e de você, ele só vai pedir aquilo que nós somos agarrados, apegados. Aquilo que tem valor para nós. Então, quando Deus pedir algo de você, Ele sempre vai pedir aquilo que você é apegado. Não aquilo que você despreza, que você não dá valor. Porque aquilo que você despreza e não dá valor, também não tem valor para Deus. Mas aquilo que você dá valor, aquilo que você é apegado, aquilo que você confia, se assegura naquilo que você ama aquilo, é aquilo que Ele vai te pedir. Porque é aquilo que tem valor para você. Então, se aquilo tem valor para você, também terá valor para Deus. Foi por isso que Deus pediu o seu único filho Isaac, a quem ele amava. Abraão amava, ele disse: eu quero teu único filho a quem tu amas. Então, Deus vai sempre pedir isso, que nós somos apegados, que nós somos agarrados aonde nós temos colocado o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que Deus levou aquele povo para o deserto, para provar o que estava no coração daquele povo. Talvez você esteja cruzando um deserto. Esse deserto não é para a tua morte. Esse deserto é para provar o que está no teu coração. Deus quer provar o que está no nosso coração. Hoje nós estamos enfrentando tudo isso e Deus está provando cada um de nós, irmãos. Cada um de nós estamos passando por uma prova. A Bíblia diz que nós temos que reter a fé, a nossa confiança em Deus e guardar tudo isso para que ninguém roube a nossa coroa. Então nós precisamos nos guardar em Deus. Amém? Então existe um limite que Deus coloca na vida de cada um de nós. Tenha fé que você vai vencer. A fé traz cura. A fé, ela traz libertação. A fé, ela te projeta para o teu lugar desejado. A fé, ela te projeta para a tua conquista. A fé, ela te projeta para o lugar do teu sucesso. A fé é o que a palavra de Deus diz. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo pelos olhos da fé. Eu estou crendo. Então é a fé, irmão, que nessa noite a sua fé possa ser acrescentada, que a sua fé seja ativada em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando, né? Que nessa noite a gente possa ter aprendido com as instruções do Bispo Orlando, a qual ele passou nessa noite, falou, né, como atravessar essa pandemia. Né? Eu sei que Deus tem falado com cada um de nós. Amém? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada discípulo, cada líder, cada M12. Amém? Há um milagre na sua boca. Declare isso. Há um milagre na sua boca. Amém? Está terminando a nossa live. Eu quero louvar a Deus pela sua fidelidade. Estenda suas mãos, quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti, levanta o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém?